Vamos esperar a aguardar. Olá! Entrando. Está entrando. Olá, entrou. Oi! Oi! Tá um pouquinho atrasado. O... Tá me escutando? Tá atrasado. Sim, tá atrasado, Você tá me escutando? mas tá bem atrasado. Eu não tô te escutando. Gente, vocês Ah, estão então me peraí. vendo bem? É. Tá? Me fala. Pronto. É a minha que está travando ou é a dela que está travando? Se for a minha, eu vou colocar no 4G. Dá um oi aí pra gente, para ajudar, dar esse apoio. Sai e volta. Bom, a Tari vai voltar. O da Tari tá travando, tá? Está bem, obrigada. Olá. Olá, agora sim. Aê. Pessoal, Tudo bem? Tudo bem, querida? Que prazer tê-la aqui. muito obrigada por me convidar. Um prazer. Tari, nós estamos assim muito na expectativa de você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. A gente sabe que você vem fazendo um trabalho para quem não conhece a Tariana Rocha. Se apresenta, Tari, pronto. Se Bom, apresenta. tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigada a todo mundo que está participando. Meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista, sou coach, mas na verdade meu trabalho é autoral. Isso quer dizer que eu desenvolvo um método que eu vou descobrindo com os meus estudos, com a minha experiência pessoal, que possa ajudar especificamente filhas e filhos de mães e pais narcisistas. E eu sou filha de uma mãe com traços narcisistas patológicos, né? Eu tenho o meu processo aí de, enfim, minha história de distanciamento, cortei contato, aquela coisa toda. E esse trabalho que eu faço é para trazer consciência sobre o que é o narcisismo, porque não é uma coisa tão rara assim, ok? Inclusive, o narcisismo aparece na nossa sociedade de várias Uhum. formas, não é? Não é só um transtorno de personalidade narcisista. E, e também, além de trazer essa informação, trazer informação sobre o que é ser criado por pais narcisistas, como que isso impacta a gente, e como deixa sequelas indizíveis, imensuráveis. A gente não consegue entender. A gente faz terapia, a gente faz isso, faz aquilo, parece que avança, mas tem umas partes nossas que ficam presas numa dor, como você falou, e muitas vezes, sem esse conhecimento do que é o narcisismo, fica muito difícil você virar chave. Pode meditar, pode, Uhum. né, fazer yoga, pode fazer não sei o quê, mas sem esse conhecimento fica difícil você entender, né? É, se distanciar psicologicamente, se dar permissão de se distanciar psicologicamente, né? E então esse é o meu trabalho, trazer essa consciência e também trazer ferramentas de cura para esses filhos e filhas de narcisistas que na fase adulta estão travados, não sabem quem são, sabe, não tem um senso de identidade, sentem uma dor absurda, depressão, transtorno de ansiedade, ideação suicida, tudo que é transtorno de humor, sem falar que tem muita gente que fica com um transtorno de personalidade também. E é isso, trazer esse assunto para a gente falar sobre todos os tabus com muito carinho, com um olhar muito construtivo. Jamais o foco aqui é ficar apontando o dedo, falando, né? É claro que a gente é treinada para ser uma vítima quando a gente tem pais narcisistas. Isso chama-se desamparo aprendido. Mas aqui a gente acolhe esse desamparo aprendido no sentido da gente aprender, não é? A se amparar,
a se perdoar, a se acolher, e acolher essa criança aí, que a gente parece um conceito esquisito no início, né? Que criança interna o quê? Mas que tem tudo a ver, né? E essa nossa partezinha mais ferida, mais negligenciada, que está desde a infância lá, esperando receber uma atenção, um amor, e a gente não consegue dar para ela, porque a gente foi treinada a maltratá-la. Então, esse trabalho é isso, com muito carinho, com um olhar muito construtivo, a gente falar sobre esse tabu, para que as pessoas possam se curar e também quebrar o ciclo de abuso, né? Porque quando a gente vai Quebrar. se Eu curando, acho que esse é o ponto mais importante, né, Tari? A gente quebrar o ciclo de abuso na humanidade, na nossa vida, na família, nas relações, porque a gente sabe que esses pais, eles também vêm de uma criação de uma criança que foi muito machucada, que foi muito ferida. Você sabe que na psicogenealogia a gente fala de nós narcisistas, que vem da transgeracionalidade. Então, existiu alguém lá para trás que não foi olhado de uma forma muito violenta, que está trazendo essa dificuldade de um olhar para o outro. Então, trazendo esse lugar que a Tari falou de compaixão. Ninguém está aqui julgando pais. Não é esse lugar. E a gente não quer ir para esse lugar. Nós somos humanos, todos juntos, olhando as dores que nós estamos carregando como humanidade, para que a gente se liberte a nossa criança dessas prisões ancestrais, coletivas, desse sistema opressor, que também o sistema também é abusivo, né? A gente não pode, né? Então a gente tem um contexto aí, um sistema narcisista, egoísta, abusivo, uma dor aí sistemática de um ego, né? O quanto a gente vê de ego na televisão, no sistema, em todo lugar, o quanto a gente vê de abuso. E que todos somos, né? Estamos todos nesse mesmo barco, tentando se libertar dessas dores e sair disso. Mas a gente vai chegar num ponto em que almas que vêm numa família com pais e mães narcisistas vão carregar uma dor muito profunda, que é muito delicado abordar com isso, que vai fazer, se não fizer uma terapia específica para esse ponto, se não olhar com profundidade, e é muito incrível, né, Tari? Porque você falou uma coisa assim muito especial. Enquanto não olha com profundidade para esse ponto, é como se não virasse a chave. Perfeito. Eu tenho os meus pacientes, eu falo assim, abre a página da Tari no YouTube. A Tari tem uma página linda no YouTube, com milhões de vídeos maravilhosos. Que quando eu recebo uma pessoa que eu sei que essa dor, que é uma dor ali da alma muito profunda, eu falo assim, abre a página dela, vê os vídeos dela. A pessoa vê o vídeo e é como se fosse 10 sessões que ela estaria fazendo. Não precisa. É como se caísse todas as fichas e falasse assim, nossa, eu tô entendendo, essa é a minha dor. É isso. Você não consegue dar nome para dor. Você não sabe o que é. Não tem nome, sabe? E aqui é interessante até... eu entendo que muitos profissionais, muitas pessoas acham que não é correto falar a palavra narcisista, porque dizem, você não pode diagnosticar as pessoas. Mas a gente tem que analisar a nossa intenção. Ninguém está diagnosticando ninguém. Porque o propósito do diagnóstico é quando alguém vai para um profissional pedir ajuda e o profissional lá diagnostica para tratar. Não é esse cenário que acontece com narcisistas. Eles podem tratar depressão, né? Mas eles não vão tratar o narcisismo porque eles estão sempre certos e todo mundo está sempre errado. Então, como que eles vão enxergar esse aspecto? Então, por que é válido a gente falar a palavra narcisista? Porque a palavra muda a chave, ela vira chave. Palavra te conecta com um oceano de informações na internet, onde as suas fichas podem começar a cair, onde você pode começar a entender de onde que vem a sua incapacidade de relaxar, a sua falta de identidade, a sua sensação de ser uma criança presa num corpo de adulto, a sensação de ter bloqueios invisíveis em áreas que todo mundo parece que está andando na vida, mas você tem que viver uma subexistência, e nem você sabe por quê. Por que se atrai parceiros narcisistas, né? Que nessa live, a gente vai falar exatamente disso. Quantas pacientes não buscam ajuda por causa de relacionamentos tóxicos, ou na verdade elas estão em depressão, e aí às vezes não sabe que o relacionamento é tóxico, descobre que o relacionamento é tóxico, e aí vai descobrir por que elas aceitaram aquilo. E aí descobrem. Está lá na criança, é o padrão lá da criança. Perfeito. Então tem essa ligação direta.
E a gente vai tentar Uhum. explicar aqui. Ou deixa eu fazer uma pergunta. Você está vendo os comentários? Que para mim não aparece nenhum. Eu tirei os comentários para aparecer o seu rosto, para você brilhar aqui Arrasou! pra gente. Tá bom. Eu achei que era uma Daqui a coisa pouquinho. típica. Não, daqui a pouquinho a gente volta, tá, gente, com os comentários, aí vocês mandam as perguntas. Então, quando estiver terminando, daqui uns 20 minutos, a Tari vai falar um pouquinho, eu tenho algumas perguntas para ela, aí vocês voltam com as perguntas, porque senão duas coisas, fica travando a live, e aí o seu rosto também não aparece. Então, uma das coisas que fica travando são os comentários. Beleza. Tá bom? Depois você super me ensina como fazer isso. Que eu não sei como é que faz. Os três pontinhos aqui do lado dos comentários dá para Sério? desativar. Oh, que É, delícia. e aí a live fica melhor. Tari, uma pergunta que me fizeram, eu coloquei bastante. Durante a semana eu fui deixando as pessoas perguntarem algumas coisas sobre o narcisismo, fui fazendo posts, trazendo esse assunto à tona, já para trazer algumas coisas para você. Então, uma das coisas que assim, umas 4 pessoas perguntaram a mesma coisa. Como reconhecer esses traços, quais aspectos, né? A gente compreende que essa pessoa pode estar, de novo, não estamos diagnosticando, mas o que essa pessoa apresenta que a gente reconhece que nos comportamentos, nas atitudes que ela traz, né, um indício dessa dor. Perfeito. Pode falar? Será que Bom, travou? Tá. certo. Deu uma travada, mas acho que voltou agora. Então, tem algumas características, né? E aqui é interessante falar também Uhum. que tem diferentes literaturas e diferentes autores que abordam o narcisismo, cada um trazendo uma informação diferente. Claro, tem o DSM-5, que é uma literatura usada pela psiquiatria, pela psicologia, para diagnosticar transtornos de personalidade, mas não é só aquelas características lá que vão nos dar esse entendimento. Então, o que é uma pessoa narcisista? Né? Quais são os traços de uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista, aparentemente, às vezes, tem uma aparência para fora, né? Uma coisa que ela apresenta para a sociedade, mas quem tem intimidade com ela, na verdade, experimenta outro lado da personalidade dela. A pessoa narcisista não consegue regular o senso de identidade e as emoções sozinha. Isso quer dizer que ela é dependente de pessoas externas para que ela sinta que ela existe e para que ela consiga se livrar de dores emocionais. Então, vamos ver na prática como isso acontece. O narcisista, e existem diferentes tipos de narcisista, tá? É muito importante falar isso, porque o meu narcisista é um pouco diferente do seu narcisista, que é um pouco diferente do narcisista dela, e também tem a questão de vários transtornos acontecerem de forma comórbida. Então, é normal que narcisista também seja borderline, ou histriônico, ou antissocial. Tem essa mistureba aí, pode ter transtorno de humor também. Então, é muito importante entender que tem os traços, não é? Mas cada um se apresenta de um jeito diferente. Mas quais são algumas coisas mais padrão nesse perfil? Imagina que você é uma pessoa que lá no fundo, você se sente inadequada. Mas é uma sensação de ser inadequada, é uma sensação, você olha para o mundo, você não vê lugar onde você se encaixa. Parece que ou todo mundo é superior a você e isso faz você se sentir inferior o tempo inteiro, e aí você tem que fazer alguma coisa com esse senso de inferioridade. Ou então você sempre tem que se colocar como estando acima das pessoas, né? Porque nunca você tem uma conexão com a humanidade, é sempre uma separação. Então, características do narcisista, devido a essa sensação de ser inadequado, profunda, e é uma dor constante que rege todo o comportamento da narcisista. Entenda que todo mundo, em algum momento, tem uma insegurança, não é? Mas isso não vai distorcer toda a sua personalidade. O que acontece com a pessoa narcisista é que ela precisa que pessoas fora dela falem para ela o tempo inteiro que ela é especial. E elas forçam as pessoas a fazer isso de várias formas. Então, os narcisistas mais violentos usam medo. Então, você vai ter medo de mim, porque assim eu me sinto poderoso.
E se você demonstrar qualquer coisa que está mostrando que você está querendo aí ter seu próprio poder pessoal ou ter liberdade, isso me ameaça. Pois sem você sentir medo de mim, eu não existo. E vem aquela sensação de ser inadequada. Mas também tem um narcisista que usa a pena. Eu sou a maior vítima de todo mundo. Não, a sua dor não se compara à minha. E eu preciso que você valide minha dor e fale como eu sou uma vítima mesmo, como eu sofri mesmo, como a minha dor é maior do que a sua, ok? Porque é assim que eu recebo atenção, é assim que eu me sinto especial, sendo a maior vítima de todas. Tem um narcisista que vai usar o intelecto para humilhar as pessoas e se sentir especial e superior através dessa validação. Como você é inteligente, como você é incrível. Tem narcisista que vai usar o corpo, mas é tudo de uma forma muito exagerada. Exagerado por quê? Porque só a pessoa pode existir. Ninguém mais pode brilhar do lado dessa pessoa. Para a pessoa ter um senso de que ela existe, a sua existência não pode ir lá estar muito aparente, entendeu? Porque daí ela já começa a se comparar, e aí você também tem qualidades, e essas qualidades mostram para ela que ela não tem, ela começa a surtar, o senso de identidade dela começa a desmoronar. Então, de inúmeras formas, narcisistas forçam pessoas a deixar de ter suas características pessoais, porque quando as pessoas estão conectadas consigo, têm seu senso de eu, têm suas opiniões, estão conectadas com as suas emoções, elas são fortes e livres e independentes, isso esfrega na cara do narcisista como eles são tão inadequados. Então, narcisista... Aí vem a dor. Exatamente, aí vem a dor. Então, a convivência com o narcisista é obrigatoriamente você vai não podendo expressar o que você realmente sente, não podendo expressar o que você realmente pensa, né? Você recebe respostas de ser podada, ignorada ou descartada quando você não age exatamente daquele jeito que o narcisista precisa que você haja para dar atenção para ele ser o maioral, para ele ser o mais inteligente, o mais bonito. Tem um narcisista comunal, que é aquele narcisista da igreja, que está sempre tirando fotos, fazendo bondades, não é? Você pensa, nossa, que confuso, narcisista bondoso. Ele não está nem aí para a bondade que ele faz. Ele usa essa atenção de ser bondoso para ter esse senso de identidade. Mas nos bastidores, ele não tem cuidado com aquelas mesmas pessoas com as quais ele tirou foto para a rede social, né? Tem muitas formas dele receber essa atenção, mas obrigatoriamente, para você estar do lado do narcisista, como ele se sente inadequado, isso quer dizer que sim, narcisistas obrigatoriamente sentem inveja. Eles sentem inveja crônica do sucesso dos outros, da liberdade dos outros, da beleza dos outros, da família feliz dos outros, da carreira dos outros, do corpo dos outros, da juventude dos outros, da paz dos outros, né? Como ele sente inveja, é tão desconfortável sentir essa sensação de inveja que ele vai arranjar formas de fazer você acreditar que você é menos. Porque imagina você sentir inveja e dor o tempo inteiro. Imagina o prazer que não é você cortar as asas de alguém. Ai, que bom. Tem um segundo de alívio, porque finalmente essa pessoa aí não está se achando, eu posso me achar porque eu cortei as asas dela. Né? Então, o narcisista depende de pessoas para sentir que ele existe. Se alguém não está falando para ele que ele é especial porque tem a maior dor, ou é o mais bondoso da igreja, ou é o mais fortão, ou mais inteligente, ou mais de sucesso, ele entra em desespero. É como se ele não existisse. Eles são capazes, sem essa atenção, que se chama suprimento narcisista, um narcisista sem suprimento narcisista é capaz de entrar em depressão e ter ideação suicida. É a esse ponto que eles são dependentes de pessoas. Porque não existe, né? Porque ele não existe. A identidade dele é fictícia. Narcisistas mentem patologicamente. Como assim, Tariana, mentem patologicamente? Ele vai falar o que ele precisa falar para receber a tal da atenção. Mas se o público mudar, daqui a pouco, ele muda a narrativa e a fala para que aquele público dê atenção para ele. Então, fala 6 idiomas quando não fala, né? Tem uma empresa quando, na verdade, a empresa faliu. Ganhei não sei o que concurso quando era adolescente, quando não ganhou. Viajei pela Europa inteira quando não viajou. Eu tenho contato direto com o presidente do Brasil quando não tem, né?
A pessoa cria uma identidade que na cabeça dela vai fazer ela receber atenção. Ou tem uma maior dor, né? Ai, sofri isso, aquilo, quando não foi aquilo exatamente. E essa identidade é fictícia. Então, o narcisista literalmente não existe. Se alguém não está validando essa máscara falsa que ele cria, ele não existe. E aí, o que acontece? Eu falei que ele precisa de pessoas, ele é dependente de pessoas para sentir que tem um senso de identidade, mas também é dependente de pessoas para regular as emoções. Então, uma coisa interessante que nós acabamos fazendo quando nós não sabemos regular nossas próprias emoções é que quando está aquele desconforto dentro da gente, a gente busca alguém para passar esse desconforto para a pessoa. Então, narcisistas, eles sentem, por exemplo, ele se sente humilhado, né? Digamos que o narcisista está dirigindo, lá está indo para o restaurante, levando a família para o restaurante, e alguém corta ele no trânsito. E ele tem um carrão. Como assim essa pessoa me corta no trânsito? Esse filho da mãe, não sei o quê. Já começa a sentir que ele foi menosprezado. Só que o carro foi embora. Ele não consegue gritar com aquela pessoa que cortou ele. Aí começa a acumular dentro dele. Eu fui humilhado, minha família viu, eu fui humilhado em público, todo mundo vai ver como eu sou inadequado, todo mundo vai ver como eu tenho um problema, ai meu Deus, e vai crescendo, e vai crescendo. Assim que ele entra no restaurante, ele acha o primeiro elo fraco, que é o garçom de 18 anos, sabe, que nem tá o primeiro dia dele, e humilha o garçom na frente de todo mundo. Então, se eu sinto inveja, tá muito desconfortável isso para mim. Eu vou achar uma pessoa para fazer ela sentir inveja. Se eu me E geralmente isso são os filhos, né? Exato. Os filhos servem para isso, né? Os filhos servem para regular o senso de identidade e as emoções. Filho é saco de pancada de narcisista. Porque eles literalmente não sabem o que fazer com o estado interno se não tiver uma pessoa para dar a dor deles. Entendeu como eles são dependentes? Eu já vi também que acaba o pai fazendo isso com a mãe, ao invés dos filhos, e a mãe e os filhos crescem vendo a mãe, né? Apanhando. Então ele vai ser sempre um alvo ali que ele vai estar. Perfeito, exatamente. O narcisista busca o bode expiatório, se não tem um, ele cria, né? Porque alguém tem que ter o saco de pancada dele. Então as pessoas literalmente são objetos. E tem umas coisas, fora isso que eu falei que ele precisa de pessoas para senso de identidade e também para regular as emoções, o narcisista sente que ele é especial, que as regras não se aplicam a ele. Então ele merece mais do que você e não tem nenhuma justificativa para isso. Ele simplesmente acha que o mundo deve a ele. Aliás, o narcisista acha que todo mundo deve a ele alguma coisa, né? E essa sensação de que vocês me E ele não tem nada de errado. Exatamente. Não tem nada de errado. Coisa, se você me deve, eu vou tomar o que é meu. Então, meu filho guardou uns milhares de reais, tá entregando sei lá o que de bicicleta, tá trabalhando por rápido, entregando coisa de bicicleta, guardou milhares de reais. Meu filho não tá aqui, vou pegar esses milhares de reais para mim, vou mentir a respeito do que aconteceu, porque esse filho é meu, eu parei esse filho, eu criei esse filho, e não sei o que, esse dinheiro é melhor comigo, né? Ou então, tipo, uma mãe narcisista que vê que a filha tá namorando um rapaz e aquilo incomoda ela. Como assim essa minha filha quer ter uma vida sexual, uma vida amorosa? Eu vou mostrar para ela quem manda. Aí a mãe vai lá e fica com o filho. Com o filho não, com o namorado da filha. É literalmente o que eu ver que você tem, eu vou lá e eu tomo. E como que você ousa falar que eu não tenho esse direito? Então, para narcisistas, as pessoas são objetos. São objetos. Ele não consegue se importar com a sua dor. E ele chega a sentir prazer com a sua dor. Porque a sua dor dá um alívio para ele, da dor dele. Quando ele vê você sofrendo, para você ver que uma pessoa narcisista, quando você tá bem, a pessoa tá mal. E quando você tá mal, a pessoa tá bem. É assim que a pessoa regula seu senso de identidade, né? Então, exploram os outros. Não tem empatia, tá nem aí se te machucou ou não, vai racionalizar que foi tua culpa, que você tá exagerando, que não foi bem assim. Narcisistas fazem um gaslighting, e eu vou explicar o que é gaslighting. Mas é um gaslighting 24 horas por dia. Gaslighting são formas de
invalidar a sua percepção da realidade para que você deixe de acreditar em si. Então, Tá. e aí você acaba deixando de acreditar em si, você acha que não dá para confiar em nada que você pensa, e aí você deixa o narcisista guiar você. Então, gaslighting ocorre de várias formas. Digamos que, um exemplo, por exemplo, algumas mães ou pais narcisistas criam filhos para serem incapazes. Como que eles fazem isso? Desde a infância, em vez de ensinar coisas de vida para o filho, ó, como cozinhar, como administrar dinheiro, como conseguir um emprego, a mãe vai falando, o pai vai falando, você não consegue, deixa que mamãe faz. Você não consegue, Uhum. deixa que mamãe faz. E é especificamente para manter essa pessoa que vai crescer uma criança, né? Uhum. Então, vai te podando, e é um gaslighting, porque literalmente a pessoa não tem deficiência mental, não tem nenhum tipo de problema de nada. Ela é só um ser humano que foi, a vida inteira foi falado para ela que ela tem problema. E ela começa a Uhum. acreditar. Então, o bode expiatório é aquela criança que é escolhida para receber toda a culpa de tudo que dá errado na família. Então, é tanta mentira em cima do bode expiatório com relação à identidade dela que ela começa a acreditar. Por exemplo, um caso extremamente comum. Quantas clientes eu não tenho que me relatam? Cara, quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe me chamava de puta vagabunda. Uhum. A pessoa nem sabia o que era sexo, nem tchum. Mas era tanto você é puta vagabunda, você é puta vagabunda, você é puta vagabunda. Às vezes a pessoa adota uma atitude promíscua porque a identidade Uhum. dela foi distorcida por um gaslighting constante. Então a pessoa, ou gaslighting também é quando você vê algo com seus próprios olhos, você sente aquilo, você sabe que aquilo é real, e o narcisista vem e fala, não foi nada disso que aconteceu. Uhum. Você está lembrando errado. Ou então, Uhum. uma coisa ótima. Então, eles falam que não foi isso que aconteceu. Eles falam que você sempre teve um problema mental e por isso que você tem essas memórias esquisitas, sabe? Você precisa de terapia. Veja bem como você tem esses problemas profundos aí. Ou eles minimizam. Ah, nossa, nada a ver. Você não sabe aceitar uma piada, né? Ou nega que aconteceu. Isso nunca aconteceu. Ou fala que aconteceu outra coisa. Ou seja, você sabe que aquilo aconteceu, mas nunca a Uhum. realidade é exposta de uma forma clara. Então você é invalidado, Uhum. invalidado, invalidado, invalidado. E quando você é uma criança, você está aprendendo a perceber o mundo, a se perceber, você está aprendendo a entender suas percepções, e uma pessoa chega lá, a pessoa que você mais ama na sua vida, chega lá e fala, não, você não viu isso. Não, não, o que você sente não é o que você sente. O que você pensa não é o que você pensa. A criança se vê na seguinte situação. Tá, mas foi essa a minha realidade. Mas eu percebo que minha mãe precise que eu valide o que ela está me falando. Eu não posso perder o amor da minha mãe. Então eu vou Uhum. abandonar a minha realidade e ser o que ela pede. Né? E assim a pessoa vai se abandonando, se abandonando, se abandonando, até não ter domínio sobre a própria percepção da realidade. Eu falo nos vídeos e eu falo aqui que crescer numa família narcisista é como crescer numa seita. Você não sabe como é que é o mundo lá fora. Narcisistas isolam suas vítimas do mundo, ou seja, o mundo é perigoso. Ninguém vai te chamar como mamãe. Todos os homens vão te abandonar, mas mamãe vai estar do seu lado, não é? Ou todo mundo vai te largar, amigos não dá para confiar, né? Ou até isolar a pessoa fisicamente. Por exemplo, eu fui tirada da escola. Eu não fui para a escola depois de uma idade. Depois de 20 e poucos anos, eu fiz meu supletivo, fiz meu bacharel em administração. Fui fisicamente isolada dentro de casa. Ou então, a criança chega da escola, sempre tem um monte de tarefas para fazer. Poxa, mãe, mas a gente falou 2 meses atrás que eu poderia ir na festa de aniversário da minha prima. Pois é, mas você tem que lavar a louça, tem que não sei o quê. Ela arranja forma de isolar, seja a criança ou o parceiro, né? Se a gente está falando de parceiros, de pessoas que amam ela e que podem falar para ela. Peraí, tem coisa esquisita aí. Se você só tem uma fonte de informação, uma influência, e você não tem acesso mais a outras pessoas que podem te amar, que podem enxergar alguma coisa lá dentro, você começa a entrar na esfera de controle fantasioso do narcisista, onde tudo é distorcido, toda a realidade é distorcida lá. E o seu senso de identidade depende de receber aquela aprovação, seja da mãe, do pai ou do parceiro. Porque agora você
você está programada para achar que você não tem valor se você não for validada por essa pessoa. Essa pessoa narcisista sabe disso, que você está lá, por favor, me dê aprovação, por favor, me dê valor. E por isso que eles não dão. Então você está falando que são comportamentos diferentes também. Pode ser que esse pai trate o filho só como um bode expiatório, que vai lá desvalorizar, valorizar. Você não presta, você não serve para nada, você é um burro, você não é inteligente, dá tapa na cara, você não sabe fazer matemática, você não serve para nada. E tem o outro que vai fazendo uma lavagem cerebral e vai mantendo o filho totalmente preso nele. É isso? Sim. Tem diferentes tipos, né? Mas você também pode ter. Então, tem aquela que invalida, para você não ficar longe de mamãe. Seja aqui a criancinha dependente emocionalmente aqui do lado de mamãe. Porque se eu não tiver uma identidade como mãe, que manda em alguém, eu não sei quem eu sou. Então, só lamento, você não vai ser um indivíduo à parte. Eu preciso que você seja minha criancinha para o resto da vida. Tem um narcisista que negligencia, o narcisista negligente, ele simplesmente não está lá. Ele não está lá, não tem nada lá. Não tem nada lá, é só abandono. Só abandono. Tipo, não vai te manter por perto, não vai te ensinar nada sobre a vida. Simplesmente como não vai se não falar. visse. Como se nem visse. Você passa como indiferente. Indiferença. E, tipo, como criança, você olha dentro dos olhos dos seus pais e quando é um narcisista negligente, você vê tédio. Porque você tenta se expressar para a pessoa. Mãe, então, que nem eu falei para minha mãe, então, né, eu não vou para a escola, mas como é que eu vou trabalhar no futuro? Aí ela ficava me olhando com cara de raiva. Ai, sei lá, Tária, uma coisa aí se faz, sabe? O tédio, raiva, ai, que saco, você tem necessidades. Então essa irritação de eu não acredito que crianças têm necessidades, precisam de mim. Tem um narcisista abertamente abusivo, que vai te destruir, você não vale nada, pode ser fisicamente ou até sexualmente abusivo, todos são psicologicamente abusivos. Esse é o marco do narcisismo. Eles destroem seu senso de eu. Abuso narcísico resulta em você não ter identidade. Seu cérebro vira um omelete, você não sabe o que é norte e sul, você não sabe quem você é, você não tem senso de estar ancorado em lugar nenhum, você é mil pedaços flutuando e você não sabe o que aconteceu. Você não sabe como voltar a ser uma pessoa. Tá? Tem aqueles que vão falar que mamãe te ama. Mamãe te ama, mas por isso que você precisa ser bailarina e não médica, porque, sabe, mamãe queria ser bailarina e não consegui, então você precisa ser o que eu não consegui. Então o narcisista força a criança a viver os sonhos que não viveu, né? Que ele, tipo, Deus queria você ter sua própria identidade. Eu fiz tanto por você. E no caso de pais narcisistas tem muito aquele negócio de dívida existencial. Eu te pari. Então, não tem argumento. Te pari, sou seu pai, sou sua filha, a sua filha da sua mãe. Você me deve. Eu não tenho como pagar. E aí fica aquela coisa, tipo, culpa, né? Usam muito a cobrança, da culpa. Né? Isso. Então, é muito importante também que a gente entenda que a culpa é usada para manter, seja os filhos ou o parceiro lá preso. Seja porque se eu abandonar o narcisista, ele vai cometer suicídio, ou ele vai matar alguém, ou alguma coisa horrível vai acontecer. Ou se eu abandonar o narcisista, vai me difamar para a família inteira, não é? Então tem aquela culpa lá, você não quer estar lá, você detesta aquilo, mas você acha que você deve, e deve, e deve. Né? E é impressionante porque essa culpa fica, e a pessoa leva essa culpa para a vida inteira. E é uma culpa tão profunda, e geralmente são traumas assim tão profundos. Eu que trabalho com renascimento, que a pessoa vai visitar memórias inconscientes que estão muito esquecidas, e visita mesmo, assim, memórias que o inconsciente apagou porque foi tanta dor que o inconsciente precisou apagar. A pessoa vai cair em algumas memórias que é tão difícil ser olhado, tão difícil ser visto. E tudo que ficou daquilo foi culpa, porque naquele momento a criança estava apanhando e a mãe falava, a culpa é sua, o problema é seu, você é o errado, você que me eu te amo. Por isso que mamãe faz isso. Eu te amo. Aí você acha que... Eu te amo, eu tô te educando. Exatamente. Eu tô te educando para você virar alguém grande, alguém importante. Eu tô te limitando. Você é o terrível da casa, eu te bato porque você é terrível.
E aí a criança vai lá e quando ela vê aquela memória que estava lá escondida e que ela ainda colocava a mãe lá na altura e não sabe por que não sai de casa, e não sabe por que não consegue namorar, e tá com 45 anos, está na casa da mãe ainda, não tem vida. E quando ela vê que essa mãe, que ela ainda tá ali junto, é o pior, é a dor da alma dela, que são memórias tão doloridas que o inconsciente apagou. E geralmente a gente vê que quando tem muito isso, eu não sei se para você vê, Tari, a pessoa fala assim, eu não lembro da minha infância. Não lembro, elas não lembram de nada. Não lembro de nada. Não lembro. É um público Porque é inteiro que não tem tanta memória. dor Não tem que não memória. lembra. Aí fala, não, minha mãe foi uma boa pessoa. Quando ela vai para a sessão de renascimento, ela vê aquilo e fala assim, gente, não é possível que eu vivi isso. Eu tava adormecida, não é possível. E é mesmo. Ai, não, minha mãe foi ótima, meu pai foi ótimo. E quando vai ver uma dor que viveu ali aquela criança tão machucada, tão judiada, que ela não consegue tomar a própria vida. Só carrega essa culpa que foi colocada. Você é um pestinha, você é terrível, você faz barulho, você faz bagunça, cala a boca, fica quieto, vai pro castigo, beliscão, tapa, quando não faz esse lugar de ai, você é meu filho amado, você pode deixar que mamãe faz tudo, e vai aquela coisa que a criança não tem vida, né? E tem Não muitas consegue. invalidações tão sutis. As mais sutis, né? Tem umas invalidações sutis, tipo, ai, mãe, hoje eu consegui um emprego, finalmente eu consegui um emprego de entregador de pizza, tá? Ai, que bom, minha filha. Aí passa, tipo, 3 minutos, aí ela fala para outra filha, você viu? A criança dourada, vai. Você viu que o vizinho, que o filho do vizinho conseguiu um emprego numa firma de advocacia? Nossa, realmente a gente vê quando a criança quer, ela vai atrás, né? Ela não tá falando para a primeira criança que é ridículo ela ter um emprego de entregadora, mas ela tá falando indiretamente. Então é muito confuso, porque às vezes a invalidação não é clara. São coisas indiretas que só você percebe, né? E você acha... Aí você fica naquela coisa, será que ela falou isso mesmo? Não é possível, tô ficando maluco? Eu chego feliz, aí ela avalida, nossa, que bacana. Ai, mas será que o que você vai ganhar é tão bom assim mesmo? Será que você não poderia ganhar coisa melhor? Acabou já com aquele barato que estava tendo. Exatamente. Né? Deixa aquela insegurança sempre. Nunca é bom o suficiente. O mecanismo do narcisista você pode até ser bom se eu validar, mas o suficiente não. Porque se você for boa o suficiente, pessoas que são boas, se sentem boas o suficiente, se nutrem, vão embora, falam sim para a coisa certa, falam não para a coisa errada. Mas se você depende da minha aprovação para você se amar, então eu nunca vou te dar. Mas se eu ainda tenho você pertinho de mim, porque né, não é só dor para você também, você vai notar que algo está errado, de vez em quando eu te jogo uma migalhinha. E aí você fica mega confusa, não entende nada e pensa, caramba, como é que eu adoeço, fico em depressão, tenho um monte de doença autoimune, perto dessa pessoa eu entro em pânico, mas ele pagou a minha faculdade. Ah, você deve muito para mim. Eu paguei a sua escola, a sua vida inteira. Mas por lá por trás está acabando com a pessoa. Exatamente. E aí você fica... E aí fica a culpa, né, Tari? Fica a culpa lá junto. Não, eu devo tudo para minha mãe. Eu devo tudo para ela. E às vezes pagou a faculdade que ela queria fazer. Ah, sim. Sim, sim. E tem uma questão, que nem você deu esse exemplo dessas pessoas que moram com os pais com 40 anos, não namoram, não saem de casa. Acontece um negócio que é o seguinte, a nossa psique, ela tenta nos proteger. Elas tentam nos proteger de dor. Se você é uma criança, a sua psique vai fazer o que ela puder, para você não perceber o terror que está acontecendo lá. E uma dessas coisas, porque você é dependente dos seus pais, e se você não os tiver, você morre. Então, isso é muito extremo para o mundo de uma criança, né? Uma dessas coisas é a criança olha para os pais, vê que tem coisa errada, mas para não confessar para si mesmo que os pais não a amam e não estão nem aí para ela e não são capazes de cuidar dela, que seria muito para a psique dela, ela fala, então a errada sou eu.
É Porque ela não razoável. vai deixar de amar os pais, mas ela vai deixar de se amar. Então ela começa a falar, ela precisa se convencer através da racionalização que os pais são ótimos. Ela precisa, porque dói pra caramba. E aqui é interessante eu mencionar uma coisa. Eu estava fazendo pesquisa sobre estupro. E eu queria até Uhum. fazer uma série de vídeos sobre abuso sexual no futuro, porque o estupro é pintado de um jeito na sociedade e ele acontece de outro jeito, geralmente. E uma das coisas que acontece quando pessoas sofrem a violência sexual é que aquilo é tão chocante para a psique que essas pessoas voltam a buscar o estuprador, voltam a buscar o abusador, porque a psique pensa assim: se eu ver essa pessoa de novo e a gente tiver um segmento para essa relação, então não foi estupro. Não, não, foi uma outra coisa. Elas tentam normalizar aquilo, se expondo novamente ao abusador, para tipo tentar se convencer de que não, nem foi aquilo, porque dói menos. É uma das coisas que acontece quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, que ela sofreu muito, e depois ela se vê sozinha e fala assim, nossa, mas não foi nada disso, né? Será que se a gente não pode conversar de novo? Será que não tem Perfeito, esperança? E aí ela perfeito. fica presa no abusador, naquela ilusão de que, ah, não, será que não foi a culpada, fui eu? O cara trai, o cara briga, o cara bate, o cara xinga, o cara humilha a todo momento, aí ela tá sozinha, ela esquece tudo daquilo e ela fala assim, nossa, mas eu acho que eu era culpada. Exatamente. Vou normalizar isso Eu na que minha enchi o cabeça e não ter que saco lidar com essa dele. dor. Perfeito. Uhum. Uma das coisas que acontece também, Tara, que eu vi que você estava falando, que eu sei que é uma coisa que sempre acontece, é aquele homem ou aquela mulher que é narcisista que vai buscar uma mulher ou um homem que é perfeito, que é bonito, para mostrar para o outro que está com ele, mas está sempre diminuindo ao mesmo tempo, e sempre se o outro, alguém de fora olha, vai diminuir também. Então a pessoa ela fica naquela confusão de que, poxa, ele que me quis porque eu sou bonita, mas ao mesmo tempo ele destrói a minha beleza. Então, Mas ele essa quer o que você confusão. faz pro ego dele. Ele não quer que você seja Uhum. bonita para você ou que tenha, se sinta empoderada. Não, você só serve de apetrecho pro ego do narcisista. Então, seja bonitinho para me fazer parecer incrível, mas não vá se achando, não. Né? É no Não seu vai se lugar. achar. Você pode ser o que eu digo que você tem que ser. E o que você tem que ser vai validar o meu ego. Agora, não vai ter uma identidade própria. Quem que você pensa que é? Quem você pensa que é? É justamente esse lugar. É justamente. A gente tem muitas perguntas. A gente acho que tem uns 10, 15 minutos de live. Já? A gente começou umas 19h40, são 19, 20 e 24. Gente, muito rápido. Eu Como acho que pode? eu vou abrir para as perguntas. A gente falou também uma coisa que eu queria perguntar para você, qual a diferença de traços e de transtorno, né? Porque também tem Isso. os traços, tem aquela pessoa que tem um transtorno, que é Uhum. declarado, como você disse, né? Declarado, você percebe na cara, mas tem a pessoa que tem os transtornos, que é uma coisa Que mais trauma. sutil, mas que ali na convivência o negócio vai pegando, pegando, e a gente não entende, a sociedade não entende, a pessoa é bacana para todo mundo, mas ali tá sempre vindo. Fala um Perfeito. pouquinho dessa diferença. Tá. Primeiro, uma coisa que é importante falar é que narcisistas são muito charmosos no início. Então, Uhum, é difícil mesmo você entender, tá? Só tem um tipo de narcisista que é abertamente ofensivo, aquele grandioso bully. Tipo, eu sou o fodão, vocês são tudo lixo, frequentemente CEO de empresa, numa posição de poder, né? Aí esse é abertamente abusivo. Mas o X da questão com narcisistas é que eles são invalidadores de uma forma muito sutil e demora mesmo para a gente perceber, uhum, tá? E eles têm essa capacidade de gerar uma autoimagem que faz com que as pessoas achem eles incríveis, né? Então, uhum. no início é difícil qualquer pessoa entender que alguém é narcisista. Então, qual é a diferença entre os traços e o transtorno? Bom, nós podemos ter traços narcisistas, isso não significa que nós não possamos melhorar, não é? Assumir nossos erros, reconhecer nossos erros e buscar reconstruir nossas relações. Uma pessoa que tem os traços que eu mencionei anteriormente, mas que é capaz de crescer,
você vê que ela evolui em idade emocional. Quando a pessoa tem traços, você pode abordá-la e falar, pô, eu não gostei do jeito que você me tratou, você me validou na frente de todo mundo. Se ela tem traços narcisistas, ela não vai gostar que você abordou ela sobre isso, mas depois ela vai embora pro cantinho e ela vai processar. Ela tem estrutura egóica para aguentar a vergonha do que ela faz contra você. Então, Tá, ela consegue refletir e você vê que era traços e não transtorno, porque ela melhora. tá. E qual o Entendeu? comportamento que você percebe, e qual o comportamento que se percebe, por exemplo, num parceiro que tem traços narcisistas? São os mesmos traços que eu falei, mas a diferença é que quando você aborda alguém... Vamos entender o seguinte. O narcisismo acontece no espectro, ok? Se você pegar o trabalho do Craig Malkin, eu gosto muito dele porque ele fala do narcisismo no espectro, inclusive ele fala do narcisismo saudável, inclusive da falta de narcisismo saudável, que é um problema também. Então, digamos que o narcisismo aconteça no espectro de 1 a 10, né? Um narcisismo saudável, pontuaria 4, 5 e 6. O que é esse narcisismo saudável? A pessoa consegue receber atenção quando faz sentido. Por exemplo, meu marido morreu e as pessoas vão me acolher, eu consigo receber essa atenção. Uma pessoa com pouco narcisismo não acha que ela é importante o suficiente nem para ser acolhida nesse momento. Ela não tem autoestima nem para isso. Essa é uma pessoa com pouco narcisismo. Mas o narcisismo saudável aceita uma atenção sem ter que ter o centro das atenções. Ela aceita que outra pessoa seja o centro das atenções também, sem problema nenhum. O narcisismo saudável, ela consegue pensar coisas grandiosas. Quem tem pouco narcisismo não consegue imaginar que ela vai fazer nada de útil ou de bonito, né? Uma pessoa narcisista saudável, né? O narcisismo saudável, ela consegue pensar em planos grandiosos, mas se não rolar, ela não vai entrar num espiral de culpa e vergonha. Ela tem essa E vai estrutura jogar no egóica outro. para entrar em contato com a vergonha, com não sei o quê, com o E fracasso. aí tem a possibilidade de se transformando, né? Isso. Agora você vai subindo no espectro do narcisismo. Então, o saudável é 4, 5, 6. Quem tem traço narcisista está no 7. E no início você não sabe se essa pessoa é narcisista patológica. A partir do 8 a gente está falando de transtorno de personalidade. E aí a gente está falando de uma estrutura de personalidade fixa. Por que fixa, Tariana? Porque hoje, 2020, não tem uma terapia no mundo que seja validada, que funcione para tratar esse transtorno. Então ninguém sabe como ajudar um narcisista, né? Eles notoriamente não pedem ajuda ou não aceitam ajuda, enfim. Já a pessoa que está no 7, ela tem todos os comportamentos narcisistas. E aí você só vai ter o tiro tema se você abordar ela e colocar ela de face a face com ela. Olha, você faz isso, você me trata assim, o efeito é assim, isso é errado. A pessoa com traço narcisista não vai gostar de ouvir isso. E quando você aborda essa pessoa que você não sabe, será que isso é traço ou transtorno? Né? Você aborda ela, você é honesta, fala o que você pensa, dá um passo para trás e vê a resposta dela. A resposta vai te falar se é só traço ou transtorno. Se é traço, é isso que vai falar se é traço ou transtorno. Se é só traço, ela consegue melhorar. Ela consegue lutar pela relação que ela tem com você. Ela muda mesmo ao longo dos anos. E você percebe um negócio incrível. Narcisistas emocionalmente são crianças. Eles agem como crianças, eles são É infantis porque pra tá caramba. preso lá na dor de não ser Isso, olhado. isso. Então, essa pessoa com traço narcisista, quando você aborda ela, coloca limite saudável, né? Ela começa a crescer. Você vê que a resposta emocional dela amadurece. Ela vira uma adulta. Tá. Você Agora, consegue colocar o limite. perfeito. E ela aceita e luta pela relação. E é um processão. Quem tem traço narcisista é um processão também. Agora, você foi lá, pessoa, não sei se essa pessoa tem traço ou transtorno, né? Poxa, eu nunca abordei minha mãe, por exemplo, falando para ela os limites que eu gostaria. Putz, não sei se é traço ou transtorno. Vou testar. Aí você vê o que você quer falar com ela, que você nunca teve coragem e tal. Você aborda ela e você fala, mãe, quando você me trata assim, patati patatá, quando você faz isso, não sei o quê, eu não gosto daquilo, me afeta assim, assado, não é legal, eu não quero que você faça mais isso, não é legal você fazer isso com meus filhos. Você fala o que você tem que falar para ela. Como eu falei, seja quem tem traço ou transtorno, não vai gostar de ouvir.
E aí você só dá um passo para trás e observa a reação da pessoa. Se ela não amadurecer emocionalmente, você vê que quando você fala essas coisas para ela, ela regride emocionalmente. A idade emocional dela regride. Ah, ela vai para aquela criança frágil. Pronto. E fica lá. E Tá. fica lá. E Não vai fica mudar lá. nada. A resposta Ele que ela vai ter tá à sua dor é interessante. você tá errado, ou Uhum. minimizar, ou Ai, ignorar se totalmente. vitimiza. Pronto. Ai, coitadinha de Pronto. mim, né? Pronto. Se a pessoa não faz Aí vai para esforço para criança. reconhecer e melhorar, e foi assim sua E vida inteira. quando entra na grosseria? Que aí vai bater. Quando os narcisistas batem, Uhum. Você aí vai é falar difícil. algo para alguém, aí ele vem bater, né? Porque é Exato. comum isso no relacionamento onde tem o narcisismo. Exatamente. Então, quando você aborda a pessoa, põe os limites, e você vê que ela não conseguiu reconhecer, e nunca na vida ela conseguiu reconhecer, você faz um histórico emocional, um histórico, né? Você pensa, Ela não minha mãe, em reconhece. algum momento, algum conflito foi resolvido com a minha mãe? Em algum momento? Nenhum conflito. Eu não consigo lembrar de um conflito desde a minha infância que realmente foi olhado. E E quando aí você ela tem, pode se tornar agressiva também, com certeza, nesse e aí momento. você É a tem esse defesa, controle. né? Aí vai a defesa. Ou ela vai na criança, ou ela vai na agressividade, ou ataca. Ele Tá. te invalida, te Deixa, difama, mas de forma alguma vai reconhecer aquilo e melhorar. Essa é a diferença. essa é a Essa é a diferença. diferença. Eu vou abrir aqui, ativar os comentários. A gente vai ter 5 minutos de live. O que eu sinto de fazer, da gente encerrar, o que você acha? Da gente Sim, encerrar e abrir para perguntas? melhor. Eu acho bem melhor. Pode ser. Pode ser? Aí eu Pode nem ser. abro os pontos de interrogação. Aí, Perfeito. pessoal, voltem todo mundo, porque agora a gente vai abrir para as perguntas. Algumas coisas aqui ainda. Eu acho que a gente já falou tudo, né, tá? Acho Acho que que sim. já. Talvez tem que falar sobre os parceiros, né? Como que se Ah, uma sim. pessoa Por sai. que que a gente sai? Então, aí a gente vai entrar nesse lugar. Por que que a gente vem de um pai que nos rejeita e a gente vai atrair um parceiro que Isso. nos rejeita também? Por que Perfeito. que a gente sai de uma infância narcisista? Gente, perguntas vocês mandem na próxima. Vamos encerrar agora, senão o pessoal vai Perfeito. mandar. Voltem aqui, estamos Pode ser. aguardando vocês, tá? Beijos, estamos Beijo. aguardando. Voltem. Então lá, voltamos. Vamos entrar então nessa parte de por que que a gente acaba então Uhum. atraindo parceiros narcisistas? Bom, isso é super, super comum. Inclusive, as pessoas às Uhum. vezes descobrem, né, que tiveram pais narcisistas porque ficam entrando em relacionamento tóxico e não entende, né? Então, algumas Uhum. coisas acontecem. Primeiro que quando você passa a sua infância pisando em ovos, porque você nunca sabe como que é para agir, sabe? Parece que nunca tem uma aprovação, nunca tem uma validação. Tudo é um perigo. Você não tem regras claras sobre o que é errado. Tudo é errado, né? O que isso faz Uhum. é que isso programa o seu corpo biologicamente a sempre sentir aquele mesmo estado emocional. Então, desde a infância, você tem aquela coisa de, amor é lutar pela atenção de uma pessoa indisponível. Você sente isso desde a infância. Suas células estão programadas para você sentir que não é possível ter outro amor. Você está programada a pisar em ovos. Você está biologicamente programada para isso. Você vai buscar um parceiro que lembre que você sinta com ele aquilo que você sentia com seus pais. Então isso acontece de várias formas. Se você estava sempre lutando pelo amor da sua mãe, do seu pai, você não recebia. Aí você conhece uma pessoa nova que no início tem uma fase de love bombing, bombardeamento de amor. Então eles te dão muita atenção e você se sente uma rainha, né? Mas aí o relacionamento vira aquela coisa de você sempre estar lutando pela atenção da pessoa e não receber. Mas é isso que você conhece. Essa é a sua referência de amor. E isso que é amor do jeito que foi ensinado para você. O amor nunca esteve disponível para você. Você não consegue nem imaginar o que é um amor que está disponível para você. Então, uma das coisas é, você busca uma pessoa que vai te fazer sentir o que você sentia com seus pais. Então, essa pessoa não vai estar disponível para você. A outra coisa que acontece
é que a gente fica com uma ferida, uma carência de amor tão grande, tão grande, tão grande, a gente se sente tão não merecedora disso, que parceiros narcisistas, eles têm um ciclo que eles fazem. É repetitivo os comportamentos para atrair novas vítimas. E esse ciclo começa com uma fase chamada love bombing, ou bombardeamento de amor, onde eles estão grudados no celular com você 24 horas por dia, e é presente, e a pessoa, tudo que você gosta, ele fala que ele também gosta, tudo que você tem interesse, ele também tem interesse. E aí você que está um buraco desse tamanho de solidão, que nunca recebeu atenção na sua vida, você está recebendo atenção. Uhum. Está sendo olhada. Nossa, essa pessoa é incrível! E depois dessa fase de bombardeamento de amor, a partir do momento que eles sacam que você tem vínculo, formou vínculo, porque você está se achando a rainha do pedaço, né? Ou o rei do pedaço, achou uma mulher que te dá toda a atenção do universo. O segundo que eles sacam que você tem vínculo, começa o abuso narcísico. E aí o que acontece é que muda a qualidade da relação. Se tinha muito amor, não vai ter mais, ou vai ter abuso. Uhum. Só que até aí, você já está com um laço afetivo formado. E o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa com narcisistas que a gente faz com dependência química. O dependente químico, ele fica usando a droga, tentando buscar aquela brisa inicial. Ele nunca vai ter a brisa inicial. Então você fica lá, peraí, cara, se o início do meu relacionamento foi tudo isso de incrível, eu não posso voltar a ter aquilo. E você tenta. E o resto do relacionamento fica uma tentativa interna de voltar ao início, que nunca vai voltar. E aí ele ainda vai te manter preso com uma coisa chamada reforço intermitente, que é justamente te jogar uma migalhinha de amor de vez em quando, para que você fique confusa. E quando está começando a querer se distanciar, eles vão lá e jogam uma migalha de amor. E a migalha de amor, às vezes, é só um dia não abusando de você. Isso já é um alívio, já é uma migalha de amor para quem sofre abuso todo santo dia. Aí você pensa, você tem aquele dia lá de paz, você pensa, não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim. E aí você fica lutando com a ilusão. Porque já existe uma carência interna também, uma dependência emocional, uma necessidade de ter alguém a qualquer custo, aceita qualquer coisa. Já existe todo esse contexto que a pessoa vai aceitando aquelas migalhinhas, acreditando que ele continua sendo a alma gêmea, ou, né, ou ela sendo a alma gêmea, ou, né, ou sendo a mulher da vida, e na realidade aquela mulher, ela tá só usando. Isso. Né? E tem uma questão também. Quando a gente é criado por narcisistas, frequentemente existe uma inversão de papéis. Então, numa família, digamos, saudável, os pais estão aqui e eles cuidam das necessidades das crianças. E as crianças sentem que a família é um porto seguro e que elas são crianças e que os pais são adultos. Mas na família narcisista, porque o narcisista é emocionalmente uma criança, né, de 4 anos de idade, por aí, o que acontece é que tem uma inversão de papéis. Então, a mãe ou o pai narcisista tipo, fica no topo da cadeia, só que todo mundo tem que ser os pais dele, tem que cuidar das necessidades dele. E aí a criança que tem que ser adulto, desde muitas vezes sendo psicólogo da mãe ou do pai, essa criança se acostuma com uma configuração de amor onde ela cuida do outro. Ela tem que salvar o outro. Ela tem que acolher o outro. Ela tem que ser o psicólogo do outro. É como ela sabe amar. Então, ela vai buscar pessoas que ela possa cuidar, porque ela não tem outra referência. Poxa, se você foi psicóloga da sua mãe e aparece um cara problemático, aí ele tem uma crença, você acaba tendo a mesma crença com ele que você tinha com a sua mãe. Eu posso amá-la o suficiente, um dia ela vai me enxergar. Ou até existe uma outra questão aí de pegar a pessoa que é justamente, de se relacionar justamente com uma pessoa que é problemática, frágil,
para se sentir importante, e aí vai entrar nesse contexto também, que talvez você que vai nascer de uma filha, filho, né, vai ser uma filha ou um filho narcisista, você vai também trazer, porque é muito comum quem nasce de filho, que cresce no lar narcisista, trazer essas questões também com a personalidade, porque também não foi olhado, também tem uma dor de se sentir indiferente, de não ser validado. Então, aí se relaciona com alguém que tá frágil emocionalmente, que tem dificuldade financeira, e vai falar, não, eu te dou tudo, justamente para ter aquela pessoa castrada debaixo das suas asas, que é sua marionete, que você faz o que você quer. Perfeito. E é confortável para gente que não tem um senso de identidade e tem dificuldade de tomar uma decisão. Será que eu quero pão ou eu quero tapioca? Eu não sei quem eu sou. Ou mil vozes na cabeça falam coisas diferentes, ela não consegue ter um senso de identidade. Muita coisa. Então, tipo assim, se é difícil para mim tomar decisões, eu vou me associar a alguém que tem uma personalidade forte, que aparece, né, como tendo uma personalidade forte. E aí eu me coloco na posição de não ter que assumir minhas coisas também. Ele é fortão e ele pode me guiar. Ou ela é fortona, ela me guia. Né? É uma recusa em você também ser a adulta da sua vida. Né? Então, todas essas misturebas juntas, você ter um corpo biologicamente programado para sentir que amor, na verdade, é falta de amor. E você procurar aquelas mesmas experiências emocionais, porque é o que você tem, você não tem outra experiência. Você achar que vai cuidar do outro, ou você achar que o outro vai tomar decisões por você e você não precisa crescer. O bombardeamento vai me levar no colo, vai me carregar, né? Preciso que alguém me carregue. Isso. E é claro que a nossa personalidade encaixa certinho com a dele. Sim. Né? Isso daí vai entrar justamente nesse lugar mais quântico, né? Porque nós somos uma frequência. Nós somos um corpo emocional, nós somos uma frequência que a gente vai atrair alguém justamente com a mesma frequência. E é muito comum quando a gente olha para isso. Relacionamento, né? Eu estava fazendo uma leitura de um livro que chama Criando União, que é um livro espiritual, da espiritualidade dos relacionamentos, em que o casal se encontra numa frequência similar de dores, de questões emocionais para serem olhadas juntos, para aí os dois se trabalharem, e tudo isso que eles estão trazendo está vindo ali nas ramificações da árvore ancestral, né? Então, se ela traz essa questão de não se sentir olhada, não se sentir desvalorizada, não se sentir... traz pais narcisistas, ela vai atrair por DNA, né? Nem só por conflito emocional, mas indo mais a fundo, vai cair no DNA dela, que vai atrair um cara com DNA parecido, que vai trazer a mesma bagunça. E aí você, ele me abusou. Não, filha, você que está trazendo uma dor de abuso lá da sua criança ferida, que atraiu um cara igual, e o quanto você também não está abusando dessa relação, não está usando ele, não está manipulando a situação para que isso tudo venha, para que você se sinta amada. Essa criança ferida que não foi amada e que você está ali suplicando, me ama, me ama, me ama, me ama, olha para mim, quanto a gente não se humilha para o outro que está nos batendo para que a gente seja, né, validada, amada. Perfeito. E aí, tem esse negócio que, tipo, digamos que, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, como narcisistas, eles têm a fase de bombardeamento de amor, qualquer pessoa no início pode se confundir. Não se sinta mal se você atraiu uma pessoa narcisista. O problema é ficar. Tem uma questão também, viu, Tari? Porque às vezes a pessoa nem tá bombardeando de amor. E às vezes meia dúzia de palavras já acha que, nossa, às vezes uma brincadeira simples. Nossa, você é a mulher da minha vida. E esse cara só tava jogando uma coisa, só que a pessoa tá tão carente. Aquela alma tão dilacerada já fala assim, nossa, eu sou a mulher da vida dele, ele vai me pedir em casamento. Passa um mês, o cara não quer a pessoa mais. Ele vai falar assim, mas ele falou que eu era mulher. Não, só tava jogando chaveco, como joga pra todas. Só que você precisava acreditar. A gente precisa acreditar que é. Então a gente começa a idealizar, entra no mundo de fantasia. E de fato, tem isso, tem um bombardeamento de amor, mas também tem os casos do narcisista, como eu falei, o negligente, né? O cara não vai te dar atenção porque ele não tá nem aí pra você. Mas você tá configurada
para pegar essa falta de atenção e já criar uma fantasia em cima, né? Já começar... Ah, um gato miando aqui. Estou ouvindo? Não? Não. Nossa, tô uma unhadeira aqui. E sim, de fato, isso acontece. Porque você já está com aquele buraco gigantesco dentro de você. Então, você vai pintando a fantasia na sua cabeça para ficar. E aí, o que acontece? O negócio é que, quando você está dentro da relação, quando o vínculo foi formado, o abuso narcísico, e abuso narcísico é destruir sistematicamente o seu senso de identidade para que você não saiba quem você é, no que você acredita, o que você sente, o que você quer. O abuso narcísico, ao longo do tempo, ele te desestrutura realmente, ele é devastador. Você sai de um relacionamento narcísico, você não sabe cadê tua mão, cadê tua orelha, o que você é. Esse trauma vai sendo carregado. E às vezes são coisas simples ali no dia a dia. A pessoa está se olhando no espelho, se achando bonita, né? E daqui a pouco ele vem do lado e fala assim, nossa, você tá feia. E ela tá ali tentando tirar forças do nada, daqui a pouco já vem essa desestruturação. E ela não consegue ter forças. E de repente ele traz alguma coisa, né? Faz uma comida, alguma coisa. Ah, não, mas ele fez comida para mim. E aí fica nesse jogo, nessa bagunça, nessa coisa que não sabe o que é. Mas isso já vem dessa desestrutura do inconsciente, que vem lá da infância, daquela criança ferida que foi desestruturada emocionalmente. E é uma desestrutura profunda. É difícil descrever. Eu posso ficar aqui a noite inteira tentando descrever. Mas para quem não passou por isso, pode parecer meio balela, não sei o quê, mas é muito difícil descrever, que eu já tive um relacionamento, graças a Deus, curtíssimo, com um narcisista psicopata. E assim, depois daquela relação, eu parecia que fisicamente meu corpo estava em mil pedaços. Eu não conseguia descrever o que era eu sentir que eu não existia mais. É devastador para a psique. E a gente fala que tipo, parece até que é uma coisa simples. Ai, não se humilha suplicando pelo amor dele, mas não dá, é maior que a pessoa. Não é simplesmente falar, eu não vou me suplicar pelo amor dele. É uma dor tão profunda de uma alma tão dilacerada. Gente, é uma coisa assim, o narcisista, o pai, uma mãe, não valida a alma do filho. É isso. É uma alma que não foi validada, porque esse pai também não foi validado com a alma. Se essa alma não foi validada, esse pai não validou sua alma, o buraco, o arrombo que tem no seu coração é tão grande, esse sentimento de rejeição é tão profundo, que você vai fazer de tudo. Por favor, olhe para mim, valida essa alma, porque eu preciso existir. Isso. E um simples olhar da pessoa já faz ela... Ai, ele me olhou. Então é muito maior do que a gente simplesmente dizer, colocar um post na internet e falar não aceite migalhas. Não é muito maior, é uma dor que tá lá. Um buraco profundo sangrando, um vazio existencial, uma falta de identidade, eu não pertenço a nada, eu só sinto vazio. E precisa de ajuda. Precisa olhar para essa dor. É a criança que está chorando, é a criança ferida. Ah, eu tô sendo uma criança. Não, a sua criança está gritando. Isso. É muito mais do que ser uma criança mimada. É uma criança que está gritando, que foi machucada, que foi abandonada, que foi manipulada, que apanhou. Então, é algo assim que é muito profundo, né? E a pessoa, lembra que essas pessoas, a psique faz várias coisas para nos defender, como eu falei. Então, cresceu em família narcisista, claro, tem pessoas que nascem, né, com uma consciência maior. Tem aquela criança que tipo, enxerga que está tudo errado dentro da família, né, e já vira o bode expiatório, inclusive, né? Então, tem crianças com diferentes consciências, mas, assim, de forma geral, quem sai desses ambientes não tem acesso a informações sobre si mesma, porque a psique foi barrando por se sente muito perdida. Isso, então ela não consegue. A si mesmo, com o mundo, com o outro. Se sente muito, muito perdida. Não sabe quem é, qual é o meu lugar, o que fazer. E aí vai precisar do outro validando. Aí vai precisar do companheiro ou da companheira, se for o homem, né? Vai precisar do outro validando. Por favor, me leve para algum lugar.
me sustente, me dê a mão, eu aceito tudo. Eu aceito até você me bater. Ela apanha e continua aceitando, e continua dizendo, por favor, fique comigo, eu te perdoo. Trai, por favor, fique comigo, eu te perdoo, porque precisa de alguém para sentir aquele apoio. E não vai, e é muito difícil conseguir sair disso sozinho. Quando sai, imagino do seu relacionamento, eu também já tive um relacionamento assim. Quando você sai, você demora um tempo para você voltar a si. Porque tem o pós-trauma também. É esquisito demais. É esquisito demais você descrever isso para as pessoas, sabe? E é isso que você falou. Por favor, fica comigo. Por favor, fica comigo. Eu não tenho para onde ir se eu sair daqui. E quando você tá com um parceiro narcisista, ele vai te isolando. Daqui a pouco você não pode falar com seus amigos, você se distancia da sua família. Então você literalmente uma hora não tem para onde ir. É a única pessoa que você tem. E aí? É a única pessoa. Sem senso de identidade, às vezes com depressão, com tudo que é transtorno, de tudo que é coisa, já se achando o lixo do universo, não entendendo nem o nome das emoções que você sente, porque você não tem inteligência emocional para saber o que acontece na sua própria cabeça. Boa sorte saindo disso aí. Tendo o hábito que você aprendeu de forma exímia desde a infância a racionalizar o abuso, porque você precisa acreditar que é amor. Racionaliza, eu preciso acreditar. Então, tudo que ele faz, você já está racionalizando. Ah, não, é porque estava cansado. Ah, é porque me bateu porque eu não coloquei cebola o suficiente no feijão. Sempre tem uma desculpa. Você foi treinada para isso. Você fez isso a vida inteira para conseguir viver com seus pais. Né? Você foi treinada para isso. Foi treinada para isso. Eu vou aqui ver as perguntas já, tá? Que já tem uma pergunta que já vai entrar nisso daí que você está falando. Por isso que eu olhei aqui, porque eu já tinha visto essa pergunta, então eu já quis trazer essa pergunta, tá? Como sair desse padrão de ter namorados narcisistas? Opa, perdão. Isso sempre envolve uma cura interna. Né? Enquanto a gente não olha essa criança, e quando a gente diz a criança, é aquela parte sua que até hoje se sente desamparada, sozinha, sem apoio, né? E fica essa criança. E a gente não olha ela porque a nossa criança, quando nós éramos crianças, nós fomos invalidadas. Então a gente introjeta as vozes dos nossos pais e a gente vê a nossa criança ferida com nojo, com decepção, sabe? Ai, eu não acredito que eu ainda sou assim. Ai, não acredito que eu não sou forte o suficiente. Ai, que eu sou burra mesmo. Ai, só. Então, tipo assim, enquanto você trata a sua parte ferida do mesmo jeito que os seus pais tratavam você, você está eternalizando os maus tratos na sua própria psique. Eles podem estar. Quantos clientes eu não tenho que a mãe morreu, o pai narcisista morreu faz 10 anos, até hoje a pessoa tem depressão, fala lixo para si mesma todos os dias, tem pesadelo com os pais todos os dias, porque dentro da mente dela, aquela parte ferida que se sente desamparada, que sente o oco, o vazio, é julgada, é ignorada, é maltratada. Então tem que ter um contato com essa parte sua aí, que sente essa profunda solidão, que sente essa desconexão, que se sente desamparada, que há muitos anos você criou vários mecanismos para você não olhar. A gente tem que fazer um trabalho. Aí é um trabalho que demora, tá? É olhar para essa criança mesmo, né? Tem que assim, olhar para essas dores. Olhar para esse pai, não é olhar para o relacionamento, é olhar lá para trás. Porque quando você olha lá para trás e você resolve essa dor que está lá na sua infância, na sua criança ferida, no seu inconsciente, porque é o seu inconsciente que não está se comunicando direito, o seu inconsciente, é o seu ego que está identificado com um monte de complexos de inferioridade, e aí vai tomando a sua energia, você vai se sentindo perdida também, você não consegue, já é uma bagunça que existe. Precisa de um cuidado diferente. Então, é procurar ajuda de um profissional que consiga... Oi? Que tenha este conhecimento. Que tenha este conhecimento, porque senão pode ser até mais abusivo. Não abusivo, mas vai te colocar num sentimento de culpa ainda maior, porque não vai reconhecer
a dor que você traz no seu coração, da raiva, né, pode te deixar mais confusa ainda. Sim, isso é muito importante, tá? Quando eu comecei a fazer vídeos sobre esse assunto, eu quase não ouvia pessoas me falarem, minha terapeuta, meu terapeuta, ou seja lá se for uma terapia tradicional ou alternativa, eles falaram que minha mãe ou meu parceiro é narcisista. Não se falava essa palavra. Hoje em dia, já faz uns anos, já é bem diferente. Eu já tenho muitas clientes que falam, foi o meu psiquiatra que falou para fazer o workshop contigo. Foi a minha psicóloga que mostrou. Tá muito, muito diferente. Então, a gente sabe que ainda falta muita coisa no mercado, mas assim, gente, quem não sabe o que é o narcisismo não entende as sequelas. Não entende. Sim, não entende. E vai trazer mais confusão ainda para o paciente. Vai te validar. Porque não vai Eu entender já fui a em constelação profundidade. familiar que a pessoa não tinha consciência do que é isso e me machucou mais. Eu também fui em constelação familiar, fui invalidada. Eu também fui numa constelação familiar maravilhosa, então eu tenho experiências atípicas. Da pessoa, é muito do profissional ter ciência Muito. do que está vindo ali, né? Perfeito, perfeito. Porque você vai fazer uma constelação familiar que a mãe vai dizer, entra no campo da mãe, a mãe disse, nossa, não, eu sou uma boa mãe, eu sou não sei o que, ela tá entrando no campo daquela mãe dissimulada. E vai confundir tudo. E tem que aceitar. E tem que aceitar aquela mãe. E aí vai carregar aquela culpa. Nossa, eu que sou amada, história, que tenho raiva da minha mãe é boa pessoa e não é. A mãe é um demônio que tá só dissimulando e vai entrar nessa dissimulação. Então, entender essa dor, entender a questão, entender o que traz, essa consciência é muito importante. Tem uma pessoa aqui que perguntou. Eu falaria até, eu vou dar uma dica. Pergunta pro profissional se ele conhece o narcisismo. E vê a resposta do profissional. Vê a resposta até emocional, porque eu já procurei ajuda terapêutica e quando eu falei para a psicóloga aquilo com o qual eu trabalhava, eu já vi uma cara de nojo na expressão dela. Tipo, ai, mãe narcisista. Tá, você sabe alguma coisa de narcisismo, tá diagnosticando os outros. Quem que você acha que é falar de sua mãe? Sabe? Então, vê a resposta do profissional, porque se a pessoa não entende o narcisismo, vai achar que é modinha na internet, que esses coaches de informação... Porque é mais ou menos assim. Quem entende o que é narcisismo vai olhar para o paciente e vai falar assim, eu sei a sua dor. É mais ou menos assim. Vai olhar já com um olhar de tamo junto, vamos lá, eu tô dando a mão para você e a gente vai enfrentar isso. E você vai sair daqui diferente. É esse lugar de dar a mão e tirar daquela dor. E falar, eu sei a sua dor. Eu sei a raiva que você sente da sua mãe. Eu sei a culpa que você sente. E tudo isso é genuíno. Perfeito. Não é para esconder. Não é para sufocar. É para colocar para fora para ser trabalhado. Aliás, os sentimentos a gente não sufoca. A gente reconhece, a gente entende. Tenta aceitar, tenta compreender, né? Me diz uma coisa, aí tá perguntando, um rapaz perguntou, como saber se a minha terapeuta é narcisista? Ou tem traços narcisistas? Olha, eu vou te falar um negócio que eu acredito que é extremamente válido quando a gente está lidando com personalidades com desvio de caráter. Seja narcisista, ou borderline, antissocial, seja lá o que for. O que a tua intuição, o teu instinto fala quando você pensa na energia que essa pessoa te emana? Você sente esse tal de sinto a sua dor, acolhimento, vem, vamos trabalhar junto, ou você se sente sempre mais confuso depois da sessão? Você sai da sessão com clareza e, tipo, pelo menos um pouco mais de clareza e paz, ou você fica mais confuso, mais invalidado? Sabe, você volta e fala dos mesmos assuntos, mas não sai daqueles assuntos lá. O que você traz para a sua terapeuta é invalidada. Ela fala para você o que você tem que fazer. Eu vou falar como eu penso sobre esse assunto. Eu imagino, e aí você me fala o que você acredita. Eu acho que o papel do terapeuta é empoderar a pessoa a desenvolver a sua própria inteligência emocional e conseguir se guiar. Não é que eu não sei o que é certo para você. Eu sei como te empoderar a você analisar o que é certo para você. Porque que arrogância minha querer falar para você que você tem que fazer X ou Y, né?
Então, essa sua terapeuta, ela enfia a goela abaixo as ideias do que ela acha que você tem que fazer, porque isso não é função de terapeuta, não. Né? Então, a pessoa tem que te empoderar. Você tem que sair da sessão no sentido, eu tenho mais ferramenta para ser independente. Se não é isso que você sente de forma rotineira, eu A analisaria Camila isso. falou uma coisa aqui, ó. Minha mãe é terapeuta e consteladora. Será que ela está no estágio 7? Não me lembro nunca de ela resolver um conflito de forma normal em casa. Ela é terapeuta e ela é consteladora e ela em casa vive esses conflitos. Então, é o que eu Olha, te falei. Eu fui numa constelação que eu saí pior do negócio. Eu fui abusada na constelação. Eu falei, mas eu também já fui em terapia com psicólogo, com terapeuta, que eu saí pior. exatamente. Não é a constelação em si, é o terapeuta que não É que a sabe dessa constelação tem questão. um lugar assim muito Isso. específico. Tomar pai e mãe. Que tomar pai e mãe, esse tomar pai e mãe de narcisista é complicado. Você precisa primeiro Isso. trabalhar a criança ferida, trabalhar a dor, reconhecer. Aí depois disso trazer compaixão para esses pais que também são criança ferida, para fazer as pazes com isso, mas não tomar a goela abaixo. Não dá para tomar. E quando o Isso profissional não saca, ele tenta isso enfiar a goela numa abaixo. constelação não vai acontecer. Não vai. Uma sessão não vai acontecer de você tomar pai e mãe. Perfeito. Então é uma não coisa vai. de tomar. Não, o que está apresentando? Vamos entender, vamos deixar, vamos trazer. É bem delicado. É um assunto bem delicado. Então, pode ser que a sua mãe traga isso. Ela tá. Ó, eu tenho clientes com mães que são psicólogas e têm um transtorno de personalidade narcisista. Tipo, se você for falar, não diagnosticável, né, oficialmente, mas do jeito que a gente falou, de acordo com os traços, de nunca ter reconhecido o erro. Porque o narcisista vai usar o que ele tiver para pintar uma imagem para o mundo. A gente não falou que tem aquele cara que ele é da igreja, que ele é de não sei quem, que ele faz boas ações sociais, que ele alimenta pessoas na rua que passa fome e ele faz justamente isso porque ele traz um narcisismo por trás que ele precisa se provar com atos que ele faz. Exatamente. Eles funcionam assim. Eles funcionam assim. Então ele é bom, ele cura, ele ajuda todo mundo, mas não olha para si. Quando o parceiro não dá a mínima para suas coisas, como se tudo que você fizesse não tivesse importância. Está dentro desse espectro narcisista. Sim. Invalidação constante, né? Em todos os lados. Todos os lados. O que fazer quando tem uma mãe narcisista e se casa com um homem igual? É o que a gente falou. Esse é um processo de cura interna que demora. Não vai ser da noite para o dia, tá? Você tem que olhar aquela parte lá no passado. Gente, todas essas coisas, o que fazer? O que eu faço agora? Por que eu atraí isso? Você não curou aquela parte ferida sua. Aquela criança continua esperando a validação e você não olhou. É você que tem que validá-la. Entenda que sua mãe não vai validá-la. E que ninguém de fora vai conseguir preencher esse vazio. Porque a sua psique tem que mandar energia amorosa para a parte ferida da sua psique. Tem que vir de você. Sim, vem de fora também a validação e o amor que nos ajuda. Mas enquanto você não conseguir olhar sua parte ferida com amor incondicional, isso significa que você se vê repetindo padrões, tendo dificuldade com depressão, com dependência química, com isso, com aquilo outro, e você ainda fala, eu mereço o meu amor. Quando você normalmente se julgava, se chutava, se cuspia na sua própria cara, quando você aprende a falar, não interessa quantos erros eu cometi, eu vou sempre estar do meu lado. Você começa a criar um relacionamento com essa sua criança ferida. Ela começa a finalmente se sentir acolhida e enxergada. E como você falou, isso não é em uma sessão de constelação. Isso não é da noite para o dia. Não vai tomar um pai ou a mãe. Assim, vai piorar mais o sentimento de culpa. Ela vai sair da constelação com muita culpa, com muita dor, e algo que precisa ser trabalhado de forma muito profunda, com muito cuidado, com um olhar muito apurado de pessoas que saibam como lidar com isso, né? Porque tem uma questão aí que é o seguinte, o conceito de tomar pai e mãe é aceitar o que foi bom e recusar o que não foi.
Mas isso é um processo do caramba. O conceito é válido. De fato, a gente se cura quando aceita o que foi bom, recusa o que não foi. É assim que a gente se cura. Mas isso não é assim. Ai, pronto. Né? Não. Não é assim, gente. A dor tá lá, a dor tá gritando. E às vezes a gente só consegue fazer isso, não é olhando para o que o pai e a mãe fez, mas levando amor para essa criança. Que É foi isso que faz a justamente o diferença. que a Tari falou, né? É Não é isso que olhando porque o pai, a mãe, reconhecendo essa mãe, esse pai. Não, a gente não consegue reconhecer nosso pai e nossa mãe enquanto a gente não olha para a dor da nossa criança, sente aquele buraco, leva amor para essa criança, traz essa criança, né, de volta, reconhece essa criança, busca aspectos de luz dessa criança, busca aspectos de luz da infância, reconhece isso e a partir desse lugar reconhece que esses pais também foram essas crianças machucadas. Mas porque E uma pessoa olhou. a partir do Aí você momento que consegue você olhar se eles. olhou, É aí você isso. consegue olhar eles. Isso. Mas Então, eu é sempre uma dor falo. muito profunda. As pessoas me perguntam, como que eu posso perdoar minha mãe? Eu falo, não foque em perdoar sua mãe, foque em se perdoar. Não, busca essa... Não queira perdoar pai e mãe. Encontra, olha para sua dor, reconheça a sua dor. Encontre esse lugar de dor na sua criança, leve amor para esse lugar de dor. Quando você reconhecer isso, você vai conseguir. Não é nem perdoar, aceitar. Não se perdoa. Não, quando o perdão, gente, é muito importante a gente conhecer isso. Não existe, eu perdoo você. Eu compreendo o que aconteceu e eu solto. É Quando a isso que é gente perdão. solta, o perdão chegou. Isso que é perdoar, é soltar aquela mágoa, soltar aquele sentimento. Quando solta, é isso, soltou. Soltou. E quando você solta, você reconhece que somos companheiros de jornadas, né? Isso, exatamente. Somos companheiros de Então, jornadas. gente, esse negócio de, ai, o meu parceiro, ai, minha mãe é narcisista, não sei o quê. Se você está envolvido com narcisista, é porque você rotineiramente não se olha. Uhum. Então, é ali que é a cura. Se olhar, se acolher, é aí. E aí vem o tal do perdão. Você não foca no perdão. Isso não é assim que funciona. É sempre se olhar primeiro. Eu lembro que quando eu perdoei minha mãe, eu estudei, né, o transtorno. Eu entendi várias coisas quando eu estudei o transtorno. Eu entendi que nunca foi minha culpa. Eu entendi que eu não devia nada a ela. Eu entendi que ela não devia nada a mim. Porque ela é um ser humano à parte. Ela é uma adulta, ela vai fazer o que ela quiser da vida dela. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E quando você faz essa separação de corpos, peraí, eu sou eu, ela é ferida, por isso que ela age assim. E você começa a preencher a sua vida de coisas nutritivas. Porque não adianta você fazer terapia e aí você não cria novos relacionamentos mais saudáveis, você não sai do ambiente de trabalho tóxico com o chefe narcisista, você não, né, começa a cuidar melhor da sua saúde, dos seus autocuidados. Se aquilo não se transfere em altos cuidados reais no dia a dia para você, então não tem cura. Você não está se curando. Não está se curando. Né? E é justamente esse lugar, né? E quando a gente traz para a psicologia junguiana, para esse olhar de Jung, ele vai falar da individuação, né? Desse lugar dessa alma que corta os cordões com os pais. E cortar os cordões com os pais é olhar para essa dor da criança ferida, levar amor para esse lugar, para você buscar ser uno consigo mesmo, para você acessar a sua essência, a sua luz e caminhar na sua individuação e não nessa dor que carrega ancestral dos pais, das dores. Então, esse processo de individuação vai acontecendo a partir do momento que a gente vai cortando os cordões com os nossos pais, né? E aí, quando acontece isso, a gente vai reconhecendo esse lugar de almas que todos somos um. Todos somos um. Eu sou una com você. A minha dor é a sua, a sua dor é a minha. Nós estamos todos juntos aqui, juntos, e por sincronia, nessa noite maravilhosa de terça-feira. Todos juntos compartilhando das mesmas dores, se curando juntos e nessa coisa maravilhosa, sincrônica, né? E, então, nós nascemos dessa família com esses pais por sincronicidade também. Uhum.
E eu falo um negócio que você mencionou agora, ó, é a partir do processo, eu vou complementar o que você falou. A partir do processo de cortar o cordão umbilical que você realmente se individua. O que eu tento passar para as minhas clientes, que eu sei que é difícil para elas entenderem, porque eu lembro como é que é estar do outro lado, né? Eu lembro como é que é. Eu tenho a falar para vocês é que você não sabe quem você é. Se você ainda não olhou essa criança, você não está numa posição de julgar quem você é, porque você não se individuou, então você não viu quem você é ainda. Eu sei que quando eu cortei contato com a minha mãe, eu primeiro passei uns 2 anos só acalmando o meu sistema nervoso, porque haja transtorno de ansiedade. Ansiedade social, síndrome de pânico eu tinha, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu era uma pessoa que, tipo, insônia desde os 12 anos de idade. Eu passei 2 anos só me acalmando. E aí, eu comecei a entender, poxa, eu tenho interesses. Nossa, eu tenho dons. Caraca, eu tenho sonhos. Com 30 anos de idade, eu consegui chorar. Então, você não... A gente tenta se julgar, né? A gente que está ainda sob a influência do narcisista, seja mãe ou pai ou parceiro, você tá na sua criança podada, você não desenvolveu. E aí você se acha lixo, porque você vê aquela coisa subdesenvolvida. Mas aquela coisa é você, né? Mas não é você realizada no seu potencial. Não é a sua essência, é aquilo que disseram que era você e você se identificou. Isso. Você não sabe quem você é. Eu tento falar para as pessoas, olha, uma das coisas mais lindas que eu fiz comigo mesma foi que eu decidi que eu ia me dar anos. Eu peguei um papel, eu coloquei no papel tudo que eu tinha de curiosidade, desejo, sonho, coisas que eu estava a fim de experimentar, coloquei no papel. E eu decidi, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero fazer direito. Eu vou me dar anos para experimentar todas essas coisas. Fui dançar pole dance, dei aula de pole dance, fui cantar, escrever uns rap. Você não sabia que você gostava, né? O que eu gosto? Eu já me vi nesse lugar, sabia? Eu falo, o que eu gosto? O que é a minha verdade? Quem sou eu? Depois de tanta dor, tanta sombra que eu precisei me libertar, e agora? Nossa, Tari, que profundo, né? Que profundo. E aos poucos você foi se encontrando com a sua verdade? Sim, eu acredito que eu ainda estou me encontrando, né? Tá. Porque essa individuação é contínua. Eu acho que você vai Mas nesse descobrindo momento X que você disse não, porque traz esse lugar de também você precisar falar não. Total. Né? E eu tremia na base. Uhum. Porque eu fui a psicóloga da minha mãe. Então, a minha função era calar a boca e ouvir a dor do outro e cuidar do outro. Sem limite. Sem limite. E eram coisas extremas, de eu ter que cuidar da pessoa e tal, e não poder me olhar. Né? Então, era sufocante. Eu precisava falar não. E depois, eu li um negócio na internet. Eu queria tanto lembrar quem falou essa frase, eu não lembro. Mas eu li um negócio assim. Quando você está querendo se conhecer, né? Você não sabe quem você é. É importante que você crie um espaço seguro para você experimentar. Para você viver uma adolescência tardia. Entendeu? O que é adolescência? Você experimenta várias identidades. Para você ver onde você se encaixa, vai nesse grupo, vai naquele grupo. E a gente fica com vários processos travados, castrados, não é? Então, eu entendi intuitivamente que eu precisava fazer todas essas coisas sem me julgar. Porque eu não sabia o que eu estava criando. Eu precisava de tempo para ver no que ia dar. Então, quando uma voz, não dança pelado na internet, porque eu sou polidancer, né? Vi uma outra voz que falava, você tem que passar por isso porque você não sabe o que você gosta. Então, eu ia lá e dançava pelado na internet. Aí vi uma voz, você tem que fazer, eu tenho que descobrir tudo, cara. E eu vou ouvir meu eu, não você. Entendeu? Sim, e eu não me julgava, eu não me julgava. Eu tô me descobrindo quem eu sou. E raspa a cabeça. Mas vão falar, mas tem uma parte dentro de mim que quer experimentar raspar a cabeça e fazer uma tatuagem no crânio. Então fui lá, raspei a cabeça, fiz uma tatuagem no crânio, entendeu? Eu quero falar no YouTube.
Parece tipo, acabou de sair da jaula. Total, 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 toda aquela vontade, sabe? Toda aquela vontade De viver, né? Porque viveu a vida inteira, 30 anos que você não tem vida, você tá vivendo castrada. E o quanto a gente não vive isso. Teve uma pessoa que colocou aqui, eu acabei de descobri agora com 48 anos que tenho mãe narcisista. Talvez com a nossa live ela tenha caído a ficha. Me sinto que não tenho mais tempo de correr atrás. Gente, não existe isso. Não existe mais tempo de não correr atrás. Não existe. Não existe. O tempo é uma coisa que a gente se ilude. Não existe isso. Nunca é tarde para nada. É tudo agora. Graças a Deus que você tem 43 anos e está descobrindo agora, nesse momento. Sua alma está chamando para você olhar para isso. E você tem a vida inteira pela frente para fazer a diferença. Para olhar para isso. Então, maravilhoso. Você é nova ainda. 43 anos. Não é nada. E, gente, eu sei que dá uma baita sensação de vida perdida. A gente fica com raiva da gente. Como que eu fui burra? Como que eu aguentei isso? Como que eu não me libertei? Fica com raiva da mãe, do pai, da vida, de Deus, né? Mas para pensar. Você tem duas opções agora. Ou você continua no padrão e agora vai doer mais, porque veio a consciência. Então vai doer mais. Quando a gente está na dor, na inconsciência, né? Você vai lá nos seus padrões repetitivos, dói. Mas quando você vê, nossa, como dói, né? Você continua no mesmo padrão, aí se pergunta como é que vai ser sua vida daqui a 10 anos, 20 anos. Ou você vê essa oportunidade, que eu confesso que é dolorosa, é de rasgar a alma, mas é uma morte que tem que acontecer. Tá? Sim. Dói mesmo, não vou mentir, dói mais do que a gente imagina. Mas a sua segunda opção é olhar isso e usar cada dia. Na realidade, a gente tem duas chances, tá? Quando algo ruim nos acontece, quando a gente cai a ficha, ou a gente pode pensar, caramba, perdi a minha vida inteira, ou a gente pode pensar pelo lado positivo. Graças a Deus eu descobri isso e eu posso recuperar minha vida. Isso. Eu posso fazer diferente. Então, a gente sempre busca olhar o positivo das coisas também, das coisas que se manifestam, que aparecem pra gente, ao invés da gente ficar também com o chicotinho lá dando nas costas e se remoendo mais, porque já te machucaram a vida inteira. Se você ficar nesse lugar de ai, por que fizeram isso? Por que não sei o que, não sei o que. Não, vamos embora, vamos olhar para dentro, vamos curar essa criança, vamos olhar para isso, vamos seguir vida. A vida que anda não tem mais tempo a perder. Graças a Deus, que nem a Tari. Abre a janela, abre a porta da gaiola, raspa a cabeça, faz uma tatuagem e vai dançar para dentro na internet. Porque é da vida, sem se julgar. Sem se julgar. Porque já sem se julgar, graças a Deus. Né? Vamos viver. Não é tarde. Se é para viver como adolescente, vamos viver como adolescente. E não importa. Deixa o povo te julgar. E se o povo julgar também, é mais ego julgando. É o ego da pessoa que está julgando. Porque quando a gente traz um lugar de inocência, a pessoa que está lá no amor incondicional, ela vai olhar e não vai julgar. Não tem julgamento. Exato. Quem julga é o ego. O coração não julga. Então, que o ego? Já fui julgada a vida inteira pelo ego da minha mãe e do meu pai. Agora esquece. Não quero nem saber de ego nenhum me julgando. Pode falar o que quiser. Eu vou ser eu. E é esse lugar, né? De trazer um positivismo. Você falou. Primeiro que eu sei que dá medo mesmo. Eu tinha muito medo no início de fazer o que o meu eu mandava, mas eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu ia obedecer o meu eu, custe o que custasse. Porque para mim não tinha volta. Eu não tinha família para me acolher, eu não tinha nenhum familiar, porque minha mãe foi cortando contato ao longo dos anos, não tinha para onde voltar. Então, eu não tinha amigos, eu tinha ansiedade social. Então, tipo assim, eu decidi que eu vou fazer o que o meu eu manda, custe o que custar. Mas aí tem uma coisa, você acabou de falar. Quando a gente tá no eu, né, a gente está fazendo o que é certo para nós, a gente está agindo pelo amor, você vai atrair uma pessoa doida que curtiu que você raspou a cabeça e colocou uma tatu. E ela vai ser amorosa, e ela não vai te julgar. E aí esse amor... Porque a gente vai atrair aquela frequência que tá vindo, nova, né? De cura. Isso. Eu me senti tão esquisita a minha vida inteira. Eu olhava para todo mundo, eu me sentia tão inferior, tão inadequada, tão diferente, tão não sei o quê. Aí eu descobri que sim, eu sou meio esquisita mesmo, mas eu atraí um monte de gente igualmente esquisita e amorosa.
Então eu tenho as minhas amigas. Quando eu digo esquisita, não é de um jeito ruim. Eu digo que eu fui aceitando essas partes minhas que de repente outras pessoas julgariam, entendeu? Eu fui atraindo pessoas com tratos que outras pessoas julgariam, mas que são pessoas extremamente amorosas. E tipo, formou-se elo de amor. A outra coisa que eu queria falar pra você não sei se dá pra ver, eu tenho uma cicatriz aqui. Não sei se dá pra ver, mas tem uma cicatriz desse tamanho. Mas, enfim, Tá. tem uma cicatriz. E foi uma cicatriz causada por esta gordinha aqui. Tá vendo essa coisinha peluda? Uau! É uma gatinha. E eu aprendi uma lição nesse momento que eu queria compartilhar com vocês. Olha essa cara que eu tive para responder aquela pessoa de 40 e poucos anos que acha que a vida dela acabou. Era uma vez, eu estava com a Tuíra no meu colo e a minha irmã estava tomando banho. Aí eu pensei, já sei, eu vou entrar lá no banheiro e mostrar a Tuíra para descer, né? Aí eu entrei lá no banheiro para mostrar, olha a Tuíra como é bonitinha. E a Tuíra se assustou com a água, com o barulho da água. Aí ela saiu correndo, só que a unha dela abriu um corte assim profundo. Sabe quando você vê a camada de gordura amarela e chega na parte branca? Foi feio. E na hora que ela fez isso, me veio uma sacada na cabeça assim. Se você, neste momento, decidir que isto é ruim, você vai definir a natureza dessa cicatriz. E toda vez que você olhar para ela, você vai pensar, que saco! Poxa, tem essa cicatriz. Quando a ferida está aberta, é quando você ressignifica, quando você decide o que você vai fazer com ela. Aí eu fui rápido, eu pensei, já sei. Toda vez que eu olhar a ferida, eu vou lembrar da minha linda gatinha que me ama. Eu vou lembrar de todo aquele amor que a gente tem. Ou talvez pode ser algo como curei o meu coração, cicatrizei a ferida do meu coração, né? Gente, no momento da dor, ferida tá abertona. Isso é uma oportunidade. Decide o que você vai fazer com aquilo. É uma oportunidade, porque quando você tá com a ferida aberta, o que você programa de intenção nesse momento, minha filha, vai te ajudar pra caramba. Você poderia cair e falar, nossa, tem uma ferida no meu coração, ou olhar para aquilo e falar, nossa, minha gatinha curou a ferida do meu coração, cicatrizou. É tudo olhar a mesma realidade com olhos diferentes. Com olhos Dependendo diferentes. de como você olha aquilo, você vai estabelecer uma intenção. Porque se a gente está nesse lugar do quanto já nos machucaram a gente precisa nos tratar com muito acolhimento, com muita amorosidade, né? Com um lugar assim de olhar para esses sentimentos, né? E sair da cobrança, trazer esse acolhimento para o coração, para a vida, não se machucar mais. Já foi muito machucado. Chega. Gente, a ideia que eu falo para as pessoas eu entendia intuitivamente que eu tinha que ser a minha melhor amiga. Eu tinha que criar dentro de mim o maior porto seguro no universo inteiro. Eu pensei, eu tenho que ser o tipo de pessoa que quando eu tô na lama, eu me sinto segura comigo, com a minha companhia. Então eu comecei a criar uma voz, criei não, né? Já estava lá, mas eu comecei a fortalecer e ouvir mais e obedecer aquela voz que sempre me perdoava, que só fazia as coisas ser mais leves, que acreditava em mim, que falava coisa na hora certa. Eu me desafiava toda vez que via aquela coisa. Você é escrota, Tari. Nada a ver, isso aí não é importante não, tudo bem, Tari, tá tudo certo. Ninguém te ama, Tari. Tari, seja exatamente você mesmo. Você vai ver como você vai atrair gente amorosa e alinhada. Mas esse homem não deu certo com ele. Será que eu nunca vou ser amada? Tari, é livramento. O universo está te falando que não é ele. Imagina um cara incrível que está se preparando agora para você, mas não vai dar certo na internet. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para achar que eu posso ajudar alguém? Tari, você sabe no seu coração que isso é importante. Como foi importante alguém falar para você sobre o narcisismo? Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Pense em como você vai ajudar as pessoas. Então, vinha a voz escrota, aí eu não me recuso a ficar aqui dentro só com essa voz escrota. Não quero só essa companhia, né? Aí vinha uma outra voz amorosa toda santa vez e falava com a vozinha. Aí a vozinha escrota começava a pensar, né? Nem é tão difícil assim. Nem é tão pesado. Eu criava um relacionamento entre a parte que não acreditava em nada e o que eu chamo de eu real, né?
É a sua parte amorosa, a sua parte divina, o Espírito Santo, o céu, seja lá o que vocês chamam, essa parte linda, amorosa, sua mãe interna, tanto faz. E eu fui criando um relacionamento entre as diferentes partes da minha psique. De forma que, toda vez que vinha a voz escrota, já havia uma outra resposta. E eu fiz isso durante tantos anos, tantos anos, tantos anos, que um belo dia, numa situação onde eu costumava ouvir primeiro a voz escrota, ela não veio. Veio primeiro a voz amorosa. Eu fiquei, caraca, gente! Porque ela começou a vir como primeira voz. Porque eu já criei um novo caminho neural. Uma nova resposta. E você se torna a sua melhor amiga. Você sabe que quando você está no lixo, você vai ser a energia mais amorosa. E você vai para dentro do seu porto seguro. É isso, gente. E se a gente for pensar que nós temos a nós mesmos, quando nós temos a nós mesmos, nós temos tudo. Perfeito. Quando nós fazemos as pazes com as nossas sombras, com as nossas dores e tomamos as rédeas do nosso eu, da nossa vida, do que a gente manifesta, do que a gente traz dentro da gente, a gente tem tudo. Exatamente. A gente tem tudo. Tudo. Porque essa voz boa, quando você tem a você mesma, inclusive, ela te permite pedir ajuda. Uhum. Né? E às vezes não é nem pedir ajuda. Quanto? Acho que todo mundo faz. Você está naquele momento de conflito, você pensa, nossa, eu preciso de uma ajuda, eu preciso dar isso aí de senha, liga a internet, daqui a pouco vem uma mensagem. Que aquela mensagem, o universo está todo o tempo nos mandando amor. Deus é maravilhoso, Deus é clemente, é amoroso, Deus está todo o tempo, o universo está mandando todo o tempo formas, ferramentas para que nós possamos trazer esse acolhimento interno. Mas se a gente ficar nos punindo mais ainda, nos colocando como vítima, a gente não abre espaço para esse lugar de tomar posse de si mesmo, para se reconhecer como sendo você a sua estrutura, o seu amor próprio, a sua verdade, se reconhecer nesse lugar, para aí depois se abrir para um parceiro, quando você estiver muito feliz e bem na sua solitude e falar, nossa, eu me amo, eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu me vejo, agora eu estou pronta para me relacionar. Exatamente. E aí é nesse lugar que você consegue atrair um parceiro que você não vai nem permitir que ele vai vir com um monte de conversinha afiada, um monte de conversa mole, e vai falar, ai, você é o meu príncipe encantado. Não, gente. Primeiro, esse negócio da Cinderela de príncipe encantado, a Cinderela, ela ficava lá debaixo não sei, né, da árvore. Os contos mesmo são diferentes, não existe nada disso. Ela era toda mística, toda conectada com o sagrado dela. Depois foi mudando esse negócio de conto de fada, que o príncipe encantado dele não tem nada disso, gente. Olha Nada só. disso. Esse relacionamento no dia a dia, esse relacionamento romantizado do príncipe perfeito, de relacionamento Margarida, meu alma gêmea vai chegar e vai me preencher. Não existe isso. Isso é a maior furada que vocês têm. Primeiro lugar, quer um relacionamento perfeito? Desconstrua que a alma gêmea vai vir e vai te carregar no colo. Acabou. Pronto. Aí você começa a estar aberto para um relacionamento, né? Seja o seu grande amor, né? Porque se vier alguém que é um grande amor, mesmo, se vier alguém que venha com um grande amor, vai vir com um monte de questões para vocês olharem juntos para aquilo que está vindo e os dois maduros, adultos, olha, não gostei do jeito que você falou comigo, bacana, eu vou olhar para esse jeito que eu falei com você. Olha, porque é espelho, relacionamento é espelho. Exatamente. E aí a gente sai desse lugar de vítima de novo, né? De esperar o príncipe encantado. Eu pensei num negócio que é meio esquisito, mas eu vou tentar descrever. As coisas são tão loucas que quando a gente está na dor, a gente enxerga a dor, né? E a gente vai se curando, vai se trabalhando, e passam os anos, e a gente continua se curando e tal. Claro que as sequelas a gente tem que continuar trabalhando a longo prazo. Mas acontece uma coisa muito interessante, viu? Hoje, depois de muitos anos me trabalhando e ajudando outras pessoas,
eu olho para o meu passado e o que eu vejo são os anjos que estavam lá. Eu não enxergava quando eu estava na dor. Tari, deixa eu te falar, tem 2 minutos. Fala do seu Eita, trabalho. lasqueira. Ah, tá bom. Gente, Workshop Entre no Seu Poder vai lançar agora segunda. Vai no meu perfil, clica no link na minha biografia. Ele é um processo para você que descobriu que tem mãe e pai narcisista patológico e não sabe o que fazer. Eu vou te dar as informações e, acima de tudo, as ferramentas para você fazer o quê? Se individuar. Cortar o cordão umbilical, criar distância psicológica e descobrir quem você é. Então, vai lá no meu perfil, que tem as informações no link na minha biografia. A gente começa semana que vem. Ah, então já está começando na semana que vem. Já. Que Começa semana que vem. lindo! E quanto tempo? Na verdade, normalmente são 8 semanas, mas eu vou doar uma semana a mais. Quem participar desse grupo vai ganhar uma semana a mais gratuitamente. A partir do novo lançamento, aí eu vou acomodar, vou subir o preço para acomodar essa semana a mais. Então, agora é a oportunidade, gente. Eu vou doar o máximo pelo mínimo valor. Então, aproveita agora. Então, nessa semana você está fechando mais um workshop. Quantas pessoas participam do workshop? Às vezes é 20 pessoas, às vezes é 30 pessoas. Mas é grupo pequeno, é isso? Que você dá um pequeno. apoio. Não é um curso online, é um grupo pequeno que você dá um apoio para olhar para essa criança, para olhar para essas dores, para acolher. Gente, é muito especial o trabalho que ela faz. Muito específico, né? Para isso. É específico para isso. Exatamente. É isso. Não, os grupos são pequenos. Eu também tenho uma opção do workshop para estudo próprio, se você quiser fazer sem apoio em grupo. Também tem essa opção, que algumas pessoas preferem. Mas os grupos são pequenos, às vezes é 15, 20, 30 pessoas quando é um grupo maior. Vai cair. Cara, ok, pessoal,